Com esse nível de gambiarra, olha só onde a linguiça tá pendurada. Tá precisando arrancar o dente? Tá sentindo a dor? Vai lá no Zezinho do dente. Você ficava assim, gente, esse povo não tem vergonha, não? E a gente ficava sabendo e vendo muita coisa que a gente não queria, hein? Cheguei lá na casa dela, nossa, casa chiquérrima. As mulheres estavam lá do jeito que nasceram. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, morei 15 anos na China e hoje trabalho como professora e tradutora de chinês. E nesse canal eu falo sobre a China, sobre a cultura chinesa, sobre a língua, dicas para você aprender mandarim, aulas de mandarim, vlogs em mandarim, vídeos mais polêmicos, quadro de golpes e esse quadro aqui que se chama A China Como Ela Era. Como muitos de vocês sabem, eu fui para a China com a minha família em 1997. Na época eu só tinha 2 anos de idade e eu vivi lá até 2012. Então eu e minha família, a gente pegou um período da China que a maioria das pessoas não conheceu, a maioria das pessoas não fazem ideia de como as coisas funcionavam. Hoje a gente ouve falar de uma China muito moderna, de uma China com muita tecnologia, muita riqueza, muito crescimento econômico. E lá atrás, nos anos 90, início dos anos 2000, a gente viu muita coisa que hoje em dia não se fala mais. É uma China que estão tentando enterrar, deixa o passado no passado, mas a gente não pode deixar a história morrer. Aquela realidade que ficou para trás, a trajetória que a China passou até alcançar essa potência que ela é hoje. Então esse quadro é justamente para te mostrar uma China que ninguém te mostra. Todas as fotos que eu vou colocar aqui são fotos que nós tiramos quando estávamos na China. Não é foto da internet, não é Google, não é nada. Você não vai ver essas fotos em nenhum outro lugar. E através dessas fotos eu vou te contando como as coisas eram bem diferentes de hoje em dia. Então, se você for novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal, porque nesse canal tem de tudo. E já dê logo o like para não esquecer, porque esse vídeo vai trazer um conteúdo muito rico que você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu acho que ninguém gosta de ir ao dentista, né? Só que lá na China, ir ao dentista era uma aventura. E o interessante é que eu não sabia que dentista na China era tão diferente de dentista no Brasil. A começar pela privacidade. Como você pode ver aí, um consultório de dentista era um salão aberto com várias cadeiras de dentista, uma do lado da outra. Era um consultório até que bem legalzinho, bem bacana. Essa questão de privacidade, ou melhor, falta de privacidade, não era questão de orçamento, não era porque o lugar era simples, nada disso. A maioria dos lugares que a gente via era desse jeito. Então, só nesse espaço você consegue ver que são 4 cadeiras. Às vezes ficava 4 profissionais trabalhando em 4 bocas diferentes, uma do lado da outra. O mais engraçado era quando você tava lá de boca aberta, fazendo seus procedimentos, e aí chegava um rosto de alguém que você não conhecia, que era parente ou tinha ido junto com outro paciente que tá na cadeira do lado. E aí eles botavam o rostão lá pra ficar olhando, ai, gringa e tal, o que vocês estão fazendo? E ficava lá olhando. Eu achava aquilo super desconfortável. Uma pessoa assim que você não conhece, ficar olhando sua boca, olhando o procedimento, comentando alguma coisa. Mas também não adiantava você falar alguma coisa, porque aquilo era normal, então você sairia como a mal educada se você falasse assim, não olha, não olha. Como assim não olhar? Se pra ele estar lá, é pra olhar. Mas quem conseguia te ver fazendo os procedimentos não era só quem estava lá dentro daquele espaço. Olha aí a janelona de vidro e do lado de fora dava para ver tudo o que acontecia do lado de dentro. Essa dentista aí em pé que tá com a máscara, ela colocou aparelho em mim. Então eu lembro que nesse dia eu fiquei muito tempo lá, talvez umas 2 horas. Ficava lá e o pessoal vinha, botava a cara assim em cima, olhava, perguntava, passava um do lado de fora, olhava, perguntava. Então, assim, a questão de privacidade, quando você vai ao dentista, ao médico, pode esquecer. Ela não vai existir, ou pelo menos falando daquela época, ela não existia na maioria dos lugares. Mesmo quando era uma consulta médica. Sabe quando tem vários pacientes esperando para ser atendido com o mesmo médico? Lá eles ficavam tudo do lado de fora da porta. Às vezes eles entravam enquanto você estava sendo atendido e era normal, você tinha que fazer a mesma coisa para não perder sua vez ou para não perder seu lugar na fila. Você já entrava, já ficava ali dentro da porta ouvindo a conversa toda. Inclusive eu já comentei aqui no canal. Uma vez eu fui levar uma brasileira para traduzir para ela no hospital da mulher.
E na frente dela tinha uma mulher conversando com a médica. A médica ia passar alguns exames para ela fazer e tal, e logo em seguida a minha amiga ia entrar para ser consultada. E foi numa dessas que eu ouvi a médica perguntando, fazendo todas as perguntas para uma mulher. Basicamente, a mulher tinha 25 anos, ela já tinha realizado o procedimento de interrupção da gravidez 3 vezes e falava assim na maior naturalidade, o pessoal na porta ouvindo, e a gente ficava sabendo e vendo muita coisa que a gente não queria, inclusive exames que exigem uma privacidade maior ou uma total privacidade, isso não existia. Era todo mundo enfileirado ali na porta esperando, eles não fechavam a porta, não davam muita privacidade para a pessoa, e as mulheres ficavam lá fazendo os exames, enquanto as outras estavam praticamente ali do lado já esperando, já vai ser minha vez, já vai ser minha vez. Já vou me preparar aqui. E para eles era normal, super comum, tanto que se você fosse assim numa piscina pública, depois você entrasse no banheiro para trocar de roupa, as mulheres estavam lá do jeito que nasceram. Parecia uma floresta e teve uma vez que a gente foi e a gente ficava tentando trocar de roupa, trocar o maiô, uma cobrindo a outra, porque não tinha portinha assim, tudo aberto mesmo e elas não se importavam. Então a gente ficava naquele maior pudor, sentindo uma vergonha e elas lá passando de um lado para o outro. Sem nada, sem absolutamente nada. Por isso que eu disse que era uma floresta. Você ficava assim, gente, esse povo não tem vergonha, não? Não, privacidade para eles. Tinha uns salõezinhos também que a gente passava sempre por eles e a gente via o trabalho acontecendo lá dentro. E você já não sabia dizer se é salão, é calçada, o que é, a pessoa tá aqui do lado de fora, será que eu tô passando muito perto dela, será que eu já tô entrando no comércio da pessoa? Se você quiser, você podia parar lá e ficar olhando o profissional trabalhar. Tá aí uma foto que representa bem o que eu já falei até aqui. Um salãozinho do lado de fora. Não, eu não diria que é um salão, sabe quando você abre, assim, bota assim uma tenda na rua para vender um churrasquinho, bota uma tenda para vender alguma coisa. Não é uma tenda, mas é um espaço e o negócio tá rolando ali. O cara tá lavando o cabelo, vai cortar o cabelo, você vê que ele já tá trabalhando em um cliente ali com balde, com bacia, com tudo, e já tem a próxima cliente na fila, esperando, preparada ali, ó, já colocou o negócio, não sei qual que é o nome, esse protetor aí de roupa para o cabelo não cair na roupa. E ela tá esperando, vai ser a próxima a fazer o procedimento, o que for ali no salãozinho improvisado no meio da rua. Outro tipo de serviço que a gente encontrava no meio da rua era Manjan Amor, massagem de cego. Basicamente, todos esses profissionais que estão de branco, eles são cegos. E eles ficam lá fazendo massagem. Você senta na cadeira e eles faziam uma massagem em você. Dizem que eles trabalhavam muito bem, já que como eles não conseguiam enxergar, a mão deles era os olhos deles. Então eles sabiam, eles sentiam exatamente o que a pessoa precisava, onde ela precisava de uma massagem. Era para tirar alguns nós, tirar algumas tensões. E lá eles sempre estavam, na praça do centro da cidade. Nessa foto você vê tanto um comércio quanto uma residência. Muitos chineses moram no local de trabalho. E aí trabalhava e morava uma costureira. As máquinas dela, o ambiente de trabalho ficavam ali na parte da frente. E na parte dos fundos você vê um murinho com tijolinhos. Dali para trás era onde ela morava. E era super comum encontrar esse tipo de comércio, onde nos fundos a pessoa morava. Ela improvisava mesmo, não tinha muita coisa. Às vezes era só uma cama com um banheirinho. E assim eles economizavam com moradia. Essa é uma outra costureira que trabalhava lá perto da nossa casa. Nossa, era rápido, eficiente, barato. Eu deixava uma calça lá, pagava 2 renminbi, que na época dava menos de R$1. Resolvia minhas coisas fora de casa. Quando eu voltava, a calça já estava pronta, no ponto. Era muito bom. E esse barracão, esse cômodo que você vê aí, era a casa do zelador do condomínio onde a gente morava. Era um condomínio de casas grandes e bem no cantinho lá no fundo ficava esse barracão. E lá morava o zelador, a mulher dele, não sei se moravam os filhos também. E você vê aí que esse espaço aí na frente da casa dele virou um quintal, área de serviço, cozinha, tudo. Aqui no Brasil eu vejo que existe uma certa exigência pela aparência. Não, ninguém pode colocar bicicleta do lado de fora, ninguém pode colocar nada para enfeiar a área pública. Mas lá não tinha problema nenhum. Se você quer colocar uma bicicleta, quer colocar um varal do lado de fora, quer guardar umas caixas, acumular umas coisas, não tem problema nenhum. Você tá no seu direito. Agora, o melhor de tudo
Era esse dentista. Não sei se ele é dentista, mas que ele fazia trabalho de dentista, fazia. Numa feira, você vê que do lado tem gente vendendo cinto, do outro lado não sei o que que era, mas com certeza não tinha nada a ver. E esse cara, ele trabalha aí fazendo o seguinte, trabalhando com extração de dente, dentadura e remédio, tratamento para dor de dente. Tá precisando arrancar o dente? Tá sentindo a dor? Vai lá no Zezinho do Dente que ele resolve. Se precisar de uma dentadura, lá tem também. Você procura alguma coisa que encaixa ali e vai dar certo. Praticidade, ó, em primeiro lugar. Eu achava incrível esse tipo de serviço na China. Burocracia zero. Quer resolver, resolve ali na hora, já sai com o seu problema resolvido. Qualquer serviço que você precisar, você vai encontrar. E não tem esse negócio de marcar uma consulta, não sei o que lá, não sei quando que o dentista vai poder me ver, daqui a um mês a gente resolve. Não. Precisou de um dente, vai ali na esquina, você resolve. Agora vamos passar para algo que a gente conhece melhor. Comida. Essa aí é uma típica foto de uma senhora trabalhando na rua, fritando ali umas batatas, umas linguiças que ela tá vendendo, um espetinho. É uma espécie de churrasco. Pra te falar a verdade, eu não me atrevia tanto a comer na rua. Não sei se era por falta de dinheiro, por falta de costume. Já comi algumas vezes quando me ofereceram, eu experimentava, mais pela experiência, mas eu não era muito de gostar de, vou comprar um espetinho aqui, um espetinho ali, uma comidinha aqui, uma comidinha ali. Como você pode ver, mais um momento que eu não sei nem descrever isso aqui. Eu acho que é uma espécie de linguiça com carne. Dá pra dizer que é churrasco? Acho que sim, né? Já que é assado e eu tô vendo muita fumaça. Você vê ali no cantinho tem duas bacias, provavelmente foi ali que eles prepararam a carne, estenderam essas grades aí e estão assando. Se é bom, se não é, não sei. Mas eu acho que o que mais chama a atenção é essa situação toda visual, com esse nível de gambiarra. Olha só onde a linguiça tá pendurada, no cabide. Por um lado é genial, por outro lado assustador. Pelo menos agora quando você precisar estender uma linguiça, você já pode lembrar do cabide, ó. 2 em 1. Essa foto tá um pouquinho borrada, mas tá aí, ó, mais um comércio estendendo suas carnes do lado de fora. Às vezes é para secar, para virar carne de sol, para passar por algum tipo de processo que eu não conheço bem. Às vezes é só para estender lá, para vender a carne. Às vezes o cliente vai passar e ver aquelas carnes e pensar assim, nossa, hoje eu acordei com uma vontade de comer uma carne do varal bem salgadinha. Vai ser aí mesmo. E essas carnes, muitas vezes, elas não são só estendidas em restaurantes. Uma vez eu fui para casa da minha professora de piano. Ela era uma mulher muito sofisticada. Cheguei lá na casa dela, nossa, casa chiquérrima. Era uma cobertura duplex no prédio chique. Cheguei lá. Sabe quando você olha para a casa da pessoa e você pensa assim, é dinheiro. É muito dinheiro que tem aqui. Móvel chique, tudo muito bonito, quadros imensos, um piano grandão. E aí, depois dela, ela falou assim, vou te apresentar minha casa, lá em cima fica a biblioteca. Aí a gente subiu as escadas, chegando lá em cima, tinha uma salazinha assim, que realmente parecia um espaço mais aberto, e aí tinha prateleiras e muitos livros. E logo do lado do livro, pena que eu não tenho foto, logo do lado do livro tinha uma cordinha assim, e 3 pedaços de carne pendurada. A carne já parecia estar temperada, não entendo muito de processos de carne, parecia estar temperada e ela estava pendurada lá. E a professora disse que ela já estava lá há semanas, passando por algum tipo de processo que eu não entendi bem, mas assim, na biblioteca do apartamento chiquérrimo da mulher. E isso não acontecia só com carnes, você via pimenta pendurada, secando, você via milho, seja no restaurante, seja na casa das pessoas. Tinha um amigo nosso que ele morava na roça, e quando eles colheram milho, era milho pela casa toda, pendurado, secando. O milho serve tanto pra gente, servia tanto pra gente comer, quanto para dar para os porcos, quanto para depois você fazer um chá com o sabugo de milho. Então é assim, nada se joga fora, tudo se aproveita, mesmo que você tenha que ocupar ali a sua sala, o seu cômodo por um tempinho para estocar esse alimento, para secar esses alimentos. Tá aí mais um caso, esse aqui é num restaurante pelo menos. Uma cabra, um carneiro aí pendurado, rasgado todo de cima para baixo, e lá fica
ele esperando algum cliente chegar para eles começarem a trabalhar, cortar, cozinhar, assar, sei lá o que eles fazem com esse bicho, começar a preparar ele. E às vezes é só uma propaganda. Olha, aqui nós temos Yangzhou, esse tipo de carne. Vem comer nesse restaurante que nós somos especialistas. O bichinho já tá aqui, ó, prontinho para você comer fresquinho. Mas na verdade a gente costumava frequentar restaurantes mais tradicionais com a comida que a gente era mais acostumado. E aí, quando a gente entrava no restaurante, ao invés de sentar na mesa e fazer o pedido, eu quero isso, aquilo, aquilo, outro, a gente encontrou um jeito mais prático, a gente ia direto para a vitrine. Ali, aí é a vitrine. Do lado de dentro é a cozinha. Você vê o pessoal trabalhando. E aí, o que a gente fazia? A gente simplesmente no início, antes de saber mandarim, a gente apontava. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Isso com aquilo, junta, mistura. E no final das contas, a gente procurava a pimenta. Apontava para a pimenta e fazia isso. Isso lá no início, assim que a gente chegou na China. Só que como a gente já pegou esse costume de ir direto na vitrine, ver o que tinha, a gente passou a fazer isso sempre. Então a gente acabava indo para a vitrine, mas para se inspirar. Ah, tal coisa tá bonita hoje, vamos comer isso. Ou você já ia lá direto para ver o que tem, o que não tem hoje. Então acabava sendo bem prático. Você ia direto ali na fonte e fazia o pedido com a garçonete. Isso era com a gente, porque os chineses, na verdade, eles sentavam e faziam o pedido. Em todo restaurante que a gente ia, era a mesma coisa. Em muito restaurante que você ia também, os frutos do mar ainda estavam vivos. Então, peixe, estavam vivos. E você apontava para eles, escolhia lá na hora, eles matavam e rapidinho estava na sua mesa. Era praticidade pura. E tudo era super divertido. A cidade era muito animada. Tanto que a gente teve um amigo que uma vez entrou, isso numa vila lá próximo da cidade onde a gente morava. Ele entrou num restaurante, comeu, ficou super satisfeito. E na hora de sair, ele perguntou quanto custou. E o pessoal começou a rir. Não, esse aqui não é restaurante, esse aqui é minha casa. Esse tipo de história acontece sim, principalmente em regiões como essa que você tá vendo aqui da foto, de um bairro ou de uma região, de uma feira super jornal, como diziam os chineses, super animada, cheia de gente, cheia de coisa acontecendo ali, e aí você vai vivendo a sua vida no meio daquilo, e é uma coisa que a gente não encontra, é algo que eu nunca encontrei no Brasil. E você vê, são fotos que você não vai encontrar em qualquer lugar, é uma China que muita gente não vai te mostrar, mas era uma China muito viva, muito alegre, e talvez em alguns poucos lugares você ainda encontra esse tipo de feira, esse tipo de lugar, esse tipo de comércio, barra casa, esse tipo de vida mais simples, mas nas cidades grandes hoje em dia tá ficando cada vez mais raro. E é por isso que eu gosto de trazer esse quadro aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado e ficamos assim. Até a próxima. 再见!